Quero cumprimentar a Presidente da Comissão Política Conselhia, agradecer-lhe muito o facto de estar aqui presente, o Armindo Abreu, o Abel e a vocês todos, e dizer à Presidente da Comissão Política que essa é, talvez, uma das razões pelas quais hoje continuo candidato a Presidente da Federação. Não foi esta a razão da minha candidatura, já explicarei ao que vim, mas mantenho-me candidato com ainda mais afinco, porque eu entendo que o partido tem que funcionar como funciona o partido em Amarante. Nós temos que libertar o partido em alguns pontos. Libertar as consciências para que os militantes possam vir às apresentações das candidaturas, ouvir aquilo que têm a dizer os candidatos, independentemente de terem já ou não terem uma opinião formatada. Esta coisa dramática de os candidatos irem a algumas secções e encontrarem as paredes vazias porque os militantes têm receio de ser convencidos pela palavra do candidato, é uma coisa que eu acho que não está bem num partido de liberdade. Eu fui a Baião, tive lá 2 camaradas. Espero que o Zé Luís, quando for a Matosinhos, tenha mais gente. Porque um partido só é verdadeiramente livre quando não há militantes no bolso de ninguém. Quando cada um pode avaliar aquilo que é o projeto que está à sua frente e escolher livremente, porque, afinal, a primeira qualificação para sermos cidadãos é sermos donos da nossa consciência. Quando não podemos pensar por nós próprios, deixamos a nossa condição de cidadania, podemos ser outra coisa qualquer, cidadão não somos. Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer-vos, meus queridos amigos, é que Amarante, que é uma terra com uma tradição de liberdade como não há quase nenhuma outra, talvez Matosinhos, apenas porque lá desembarcou o Dom Pedro IV, mas aqui foi o local onde, na Ponte Amarante, os amarantinos começaram a derrotar o maior império que havia na altura na Terra e um dos maiores impérios que alguma vez aconteceu. Quem conhece um bocadinho da história, cultiva um bocadinho da história, tem sempre uma grande honra em chegar aqui a Amarante e pensar que a energia que à época foi possível ter para sermos o primeiro ponto da Europa a derrotar a sério as tropas napoleónicas, tem que voltar a ser a energia que nos vai unir para enfrentar os desafios que nos esperam para o futuro. E quero-vos dizer porque é que eu sou candidato à Federação. Eu devo-vos dizer, e há quem me critica até lá na minha autarquia, porque não devo dizer isto, não devo mostrar despaixão, porque as pessoas querem um líder forte, um líder determinado. Muito bem, tudo bem. Eu tenho tudo que estou, vou até ao fim e não gosto de perder nem feijões. E quero mesmo fazer aquilo que eu acho que um político tem que fazer. E a única área pela qual vocês devem avaliar a atuação do político. Para mim, um político, quando se candidata ao que quer que seja, o único critério que a gente tem que perceber é se ele vai fazer a diferença. Este homem vai fazer a diferença ou não vai fazer a diferença? Estar lá ele ou estar lá outra pessoa qualquer é igual? Se for igual, não escolho. Mas se sentirem que a pessoa pode fazer a diferença, então vale a pena fazer a aposta. Vale a pena nós termos o compromisso de ajudar alguém que está determinado a mudar as coisas. Porque no fundo é disso que se trata, é de mudar. Mudar as circunstâncias, porque o mundo vai mudando todos os dias e nós temos que dar resposta. E eu só me determinei a ser candidato quando entendi que tinha que vir alguém fazer a diferença entre o ponto da situação em que nos encontramos a norte e aquilo que é necessário fazer para o futuro. Nós precisamos de um Porto liderante. Precisamos de alguém que consiga ter a inteligência, a capacidade, a argúcia, a teimosia para tentar unir as coisas a norte. Porque quando nós perguntamos porque é que nós estamos na circunstância em que estamos, sermos um dos locais onde há mais desemprego, sermos um dos locais onde há menor poder de compra, temos várias respostas possíveis. Uma delas, desde logo, é a falta de qualificação dos nossos recursos humanos. Portugal tem a vergonha de ter apenas 48% da sua população com o ensino secundário. Mas a Norte ainda é pior. Essa é a principal batalha de todos nós, é tentar qualificar os nossos recursos humanos. Por isso as escolas, por isso a alteração que se verificou no ensino, por isso a aposta que o governo anterior fez em modernizar o sistema educativo. Mas a segunda razão, ou a terceira se quiserem, porque uma segunda é, essa é dos livros, desde que nós aderimos à Comunidade Europeia,
boa parte das instituições fugiram para Lisboa, foram centrifugadas pelo Terreiro de Paço, não foram centrifugadas por ninguém, não houve nenhum decreto governamental a dizer e a partir de agora as sedes dos bancos vão todas, nada. Mas, naturalmente, todas as empresas foram para Lisboa. As sedes das grandes empresas. E hoje o Norte ficou descapitalizado. Quer dos centros de decisão, quer daquilo que um centro de decisão corresponde, que é um local onde muitos dos nossos jovens, dos nossos licenciados, as pessoas que saem da universidade, podem encontrar uma solução de vida, um emprego, um trabalho. Dou-vos um exemplo. Há dias apresentaram um novo projeto para o Porto de Leixões. Bom, quem fez o projeto foi um arquiteto aqui do Norte. Mas se o Porto de Leixões já estivesse gerido por Lisboa, pois com certeza que o arquiteto que havia de apresentar o projeto era alguém que tivesse vindo de Lisboa, 365 km, sentava-se 3 ou 4 dias lá em frente ao Porto e havia de desenhar qualquer coisa. Porque as estruturas que nós temos na região são essenciais para não só definirem estratégias para a região, mas também para conseguir agregar à sua volta oportunidades de trabalho, oportunidades de negócio. E, infelizmente, desde que Portugal aderiu à Comunidade Europeia, o Terreiro de Paço tem centrifugado boa parte das nossas instituições. Mas há uma razão substantiva, maior, para que a gente não retire todo o potencial que temos enquanto região, que é a faculdade que nós temos de nos dividirmos todos. Pensa comigo. Eu sei que há quem não gosta de futebol. Mas imaginem o que é uma equipa que entra para o campo e que as pessoas não confiam umas nas outras. E, portanto, a tentação de cada um dos jogadores é pegar na bola e levá-la sozinho para a baliza. Vai ser um desastre. Aquela equipa não vai funcionar. Vai, de certeza absoluta, ser derrotada. E o que acontece a Norte é que o nosso potencial, a nossa capacidade, independentemente de termos o melhor aeroporto, a melhor universidade, termos instituições fabulosas, termos uma economia exportadora a 38%, 38% dos produtos da exportação são daqui, nós não conseguimos afirmar-nos, não conseguimos ter orgulho na nossa região e, o que é pior, não conseguimos fixar aqui as pessoas que necessitamos, nem as empresas. E o que é que falta, a meu ver? O que falta, a meu ver, é uma estrutura que agregue estas vontades e que consiga, acima das câmaras municipais, cumprir o seu papel, ter uma estratégia para a região, ter uma estratégia para o distrito e imprimir um movimento que possa dar à região a consistência que lhe falta. Toda a gente percebe que as equipas mudam quando muda o treinador. E a mesma equipa, nas mãos de um treinador diferente, pode ser uma coisa completamente diferente. Pois é isso que eu quero que a gente faça. É encontrar a estrutura que vai ser o nosso aglutinador da região para poder fazer com que o Distrito do Porto tenha uma outra postura e tenha uma outra postura não só relativamente a si próprio, mas também possa ir falar com Braga, com Viana, com Bragança, que não aderiram na altura à regionalização porque estão desconfiados da Avenida dos Aliados, como aliás todos nós que não estamos na Avenida dos Aliados, uns mais aqui nesta extrema nascente, outros mais na extrema poente, mas todos nós desconfiamos de que a Avenida dos Aliados também não nos serve. O que é preciso é alguém que pense a região como um todo, o distrito como um todo, nos dê a confiança de que não tem um portocentrismo acentuado para que nós possamos fazer aquilo que é necessário. Porque há imensas potencialidades na região. O distrito tem coisas que são únicas. Devo dizer que tenho a sorte de viajar um pouco por essa Europa, porque sou presidente de um organismo internacional composto por 350 cidades e que me deram a honra de me eleger como seu presidente. Não fui nomeado pelo partido, não fui escolhido por terceiro, fui eleito pelos meus pares de toda a União Europeia, ou das 350 cidades que fazem parte desta instituição, que é uma instituição dedicada à segurança, não vale a pena agora estar a dizer que acredita que a segurança tem mais a ver com as políticas sociais, propriamente as políticas policiais ou de tribunais, mas isso é outra questão, não vou agora discutir isso. E conheço várias cidades. O Porto e o Porto Distrito é único nas suas cambiantes, na sua relação com o Rio, na sua relação com a cidade-mãe, as duas cidades, aliás, Gaia e o Porto. Temos condições únicas, uma universidade fantástica. E temos que retirar daqui todo o potencial. O que é que falta? Uma estrutura que possa ter uma política de turismo, uma política de cultura, uma política de ligação às universidades, às empresas, para poder criar emprego, para que as empresas possam e as universidades possam
fomentar aquilo que é necessário para haver novos produtos, um retorno ao setor primário que é decisivo no nosso país, mas é decisivo não nas condições em que a gente tinha o setor primário há uns anos atrás. Não é na pequena Corella, na Corella de subsistência, na agricultura de pobres, que o futuro está na agricultura. O futuro estará no setor primário se nós soubermos tornar sedutor o setor primário para a malta mais nova, que acha que a agricultura é assim uma coisa do passado. Não é nada. A agricultura hoje, para muitas pessoas, é uma atividade de ponta, com tecnologia de ponta, uma atividade onde é preciso ter uma capacidade de abertura à inovação como não há em nenhuma outra atividade. Eu diria quase que a agricultura é uma ciência, na medida que só consegue bons resultados aquela pessoa não que souber muito trabalhar com a sachola, mas souber trabalhar com a cabeça para conseguir fazer a produção. Ora, estas estratégias precisam desse organismo. E aqui está uma primeira diferença entre mim e o Dr. José Luís Carneiro. Aliás, quero dizer que desta vez não é necessário nós olharmos do ponto de vista pessoal as diferenças e as características do ponto de vista pessoal, se é mais bonito, se é mais baixo, se é mais gordo, porque há diferenças políticas marcantes em ambos os projetos. E uma delas é esta, é que eu acredito nas virtualidades de um organismo aqui, já, e na aglutinação dos poderes em torno da CCDR, e não vou ficar à espera da regionalização. Vou continuar a lutar por ela, porque eu sou profundamente regionalista. Agora, como eu tenho a certeza que a regionalização não vem tão cedo, eu acho que nós não podemos ficar à espera da regionalização. Temos que encontrar outras soluções para que exista, de facto, outros elementos aglutinadores na região e, para mim, para já, vamos tentar que o Governo, com este afã que tem de alterar as estruturas autárquicas, crie ou aumente os poderes às juntas metropolitanas e, relativamente às sim, também lhe dê capacidade de intervenção e de agregação para que as câmaras daqui, do Val de Sousa e Tâmega, possam ter políticas comuns, para que a Junta Metropolitana do Porto possa ter políticas comuns e, em conjunto, a gente possa ir falar com a Junta da Galiza e haver representantes nesta relação entre o norte de Portugal e a Galiza. Esta é uma primeira diferença substantiva com a candidatura do José Luís. E tem uma outra questão. Eu acho que nós temos saudades, eu pelo menos tenho, do tempo em que o Fernando Gomes era presidente da Câmara do Porto e em que a região tinha um peso, tinha uma estatura, tinha um orgulho que fazia com que se agigantasse relativamente mesmo àquilo que era na altura, que era uma posição bem inferior àquela que nós temos hoje. E nós temos que ser dignos herdeiros dessa postura do Fernando Gomes, do Carlos Lage, que foi um magnífico presidente da CCDR, e de um homem que foi um líder fabuloso da Federação do Porto, que é o Francisco Assis, que é o vosso conterrâneo aqui de Amarante. Essa é uma primeira razão. Mas há uma segunda razão pela qual eu sou candidato. É que, depois do Partido Socialista ter perdido as eleições, e verificando a evolução política dos acontecimentos, eu achei que não fazia sentido nenhum que o partido não defendesse aquilo que é a herança, em termos de evolução, do último governo, e não tivesse orgulho naquilo que fomos fazendo nos últimos anos. Nós hoje temos um governo sem legitimidade. Um governo sem legitimidade porque, tendo uma política profundamente centralista, porque tem uma postura diferente e nos antípodas daquilo que devia ser, o governo está a puxar para si, a centralizar todas as competências do país. Nada acontece sem o aval do Sr. Ministro das Finanças. Nada acontece sem o aval do Governo. E o que vai acontecer é a paralisação total e absoluta do país. Porque nós até podemos achar que numa situação de crise nós devemos ter outros cuidados, devemos ter outro rigor, com certeza. O que eu vos garanto é que não há nenhum país que aguente ter apenas uma pessoa, ou considerar que apenas uma pessoa ou uma entidade é honesta, sabe o que faz e tem capacidade de decisão. Quando o país voltar a ser reduzido, como no tempo do Dr. Salazar, há capacidade de um qualquer governo de tomar todas as decisões por todos nós, podem ter certeza que o país vai parar. Porque os tribunais, os portos, os aeroportos, as câmaras, tudo, não pode estar à espera do que o Sr. Ministro decida, porque ele nem tem tempo para decidir. Aliás, se quiséssemos melhor exemplo, basta ver o que se está a passar com o Porto de Leixões, basta ver o que é que se está a passar com o metro do Porto, que estão sem administração,
apenas pela simples razão que o Governo não tem tempo para pensar quem há de ser o substituto dos presidentes que, entretanto, cessaram funções. E este Governo perdeu completamente a legitimidade, porque, se vocês repararem, os personagens do Governo, particularmente o Ministro Miguel Relvas, acabou por fazer uma demonstração total e absoluta de que não é um Ministro competente, porque é um Ministro provocador. Se vocês repararem, o Dr. Miguel Relvas, a última especialização dele é provocar toda a gente. Provocar as juntas de freguesia, provocar as autarquias em geral, agora provoca os jornalistas e esta falta de sentido de Estado. Esta falta de sentido de Estado já se tinha refletido antes das eleições e que agora se acentua cada vez mais, é a melhor demonstração que não é o centralismo que é a solução, porque, afinal, no Poder Central pode estar uma pessoa como o Miguel Relvas que desmente, em absoluto, que a capacidade, o bom senso, resida ou possa residir em apenas uma única pessoa. Mas este governo tem pior, porque este governo é um governo esquizofrénico. Porque, na ânsia de mostrar que tudo estava mal no domínio do governo anterior, abandonou todas as políticas que podiam fazer de Portugal um país diferente. A educação está hoje, por quem se conhece bem, a rodar 180 graus relativamente àquela que foi a aposta do Partido Socialista. O Partido Socialista tinha apostado em novos centros escolares. Fazer com que os nossos meninos fossem, de facto, a melhor embaixada que nós podemos ter das nossas prioridades e dos nossos princípios, que é a igualdade de oportunidades. As escolas estavam a modificar o país. O abandono e o sucesso escolar estavam a ser reduzidos. Muito fruto também da aposta que fizemos no ensino profissional, porque se recordam, depois do 25 de Abril acabaram-se com as escolas e foi tudo para os liceus, e isso foi um desastre em termos daquilo que é a massificação do ensino, e com o Partido Socialista foi reintroduzido paulatinamente o ensino profissional. Pois bem, isso estava a garantir que os alunos estavam nas escolas. Ou as novas oportunidades, que fizeram com que o país, de repente, desse um pulo tremendo, porque nas estatísticas aparecem lá menos 5% de pessoas que não têm a escolaridade mínima obrigatória, porque foram tantos quanto aproveitaram as novas oportunidades para se alcandorarem a terem uma escolaridade mínima. Mas não foi só nesse domínio. No domínio da energia, o que é que acontece com este governo? Qual é a política deste governo para as novas energias? A principal fatura que nós pagamos todos os anos ao exterior é em hidrocarbonetos, combustíveis. Temos que reduzir drasticamente essa fatura, porque ela pesa mais que todas as outras. O que é que estávamos a fazer? Estávamos a fazer barragens, estávamos a fazer eólicas, estávamos a aproveitar a energia solar. O que é que este governo fez? Desorientou por completo o setor. Qual é a aposta deste governo em matéria de energias? É o retorno aos combustíveis fósseis. E porquê é que não continua a aposta nas energias renováveis? Apenas por pura esquizofrenia, porque era essa a aposta do governo anterior. Durante 2 anos, o Partido Socialista conduziu no governo uma liderança do país em matéria de inovação. Hoje vocês olhem as notícias em que aparecem novos produtos, cientistas que ganham prémios. Não há, de repente, alguém que tivesse nascido um gênio. Não foi um clima que foi criado no domínio do governo anterior e que fez com que hoje começasse a dar frutos. E a investigação, os profundos investimentos que fizeram em matéria de investigação, estão hoje a dar frutos, mesmo já tendo cessado o governo, e por isso esta capacidade que nós temos de criar novos produtos e de nos afirmar continua e estamos a afirmar. Mais as exportações. Pela primeira vez nós tínhamos tido capacidade para exportar mais inteligência, mais produtos com valor acrescentado que aquele que comprámos. Foi a primeira vez na nossa história. Continua a crescer o número das exportações. É o único setor que, apesar de tudo, está a conseguir que o país não afunde, é o setor das exportações. E eu sei bem, porque tenho a sorte de viver ali paredes meias com a APDL e saber bem quais são os números daquilo que vai acontecer. E mais, não são exportações apenas para a Europa, para os nossos parceiros aqui ao lado, são exportações diversificadas, o que nos dá uma garantia de que quando um burgar, perdoem-me a expressão, os outros continuarem a comprar os nossos produtos, porque são tantos os países que não temos apenas um único mercado aqui no Norte em quem nos tenham entregado.